Olá, sejam bem-vindos. Esperando aí a nossa convidada e os nossos convidados de todas as terças-feiras às 16 horas chegarem nessa quarentena. E aí, Eduardo, chegando na quarentena? Vamos aguardar mais um pouco. Aí, boa tarde, Eduardo. A nossa cientista quarentenada convidada chegou para o nosso bate-papo. Uau, que cenário! Deu uma remodelada. Só fazendo inveja da tua monstera, né? Toda Diga, linda aí. eu cortei Tu para fazer colocou a mais. folhinha, tu colocou folhinhas dentro da água, foi? Foi porque eu tinha uma muito grande e aí ela tava começando a ficar meio caída. Aí eu cortei para crescer novas raízes e fazer um pote novo. Aí tá crescendo já. Massa, Uma semana já dá pra ver as raizinhas criando. muito rápido. É muito linda. Eu ainda não adquiri uma aqui. É que eu sou da Ah, filosofia que a gente tem que evitar comprar planta, sabe? Porque planta é do mundo. Então, aham. assim como a gente é. Então, eu tento pegar galinhos da rua. A maioria das plantas que a gente tem aqui na nossa casa foram presentes ou então foram galhos que a gente pegou de lugares. Tem planta da gente, às vezes das mais queridas, que a gente achou no lixo. As pessoas capinavam, ajeitavam seus jardins, jogavam no lixo as plantas, a gente achava bonito, ia no lixo, pegava, e elas depois aqui davam vários presentes pra gente, né? Porque planta e bicho é um presente diário, né? Que eles dão pra gente. Olha Uhum. essa lindeza aqui dessa espada. Ó, Ai, gente, que linda. Tá achando lixo essa? ela Não. foi do lixo. Só que a Meu gente Deus. achou só algumas folhas, né? A gente plantou, deu carinho, amor para elas e elas dão esse presente pra gente todo dia aí. Ai, gente, que lindo. Bom, Terezinha, prazer ter minha amiga querida aqui. E já tem vários amigos que estão chegando também, passando aqui pela nossa conversa. O Cal, a Mariângela, que também está participando do Retiro Online. Nossa, é professora também aqui da UFPB. Então, muita gente bacana tá chegando. Bom, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Davi, eu sou coordenador de um laboratório de pesquisa aqui da Universidade Federal da Paraíba, chamado de Laboratório de Avaliação de Risco de Novas Tecnologias, o Lab Risco. E o que fazemos no Lab Risco, além de gastar a energia e a água da universidade? Nós tentamos fazer muita pesquisa, com poucos recursos e muita criatividade. O que nós estudamos no Lab Risco é especialmente quais os efeitos que poluentes, especialmente agrotóxicos e medicamentos, o que é que esses poluentes podem causar, tanto à nossa saúde quanto à saúde dos ambientes, dos ecossistemas, especialmente dos ecossistemas aquáticos. Para avaliar se os agrotóxicos causam esse dano aos ecossistemas aquáticos, nós usamos um peixinho. E o nome desse peixinho é peixe-zebra. Muita gente conhece também ele como paulistinha. Esse peixinho é como se fosse agora o nosso novo ratinho de laboratório. Ou seja, o mundo todo quase ninguém está mais usando, não está se dando tanta preferência a utilizar os roedores, né, que são mamíferos, que são mais próximos filogeneticamente da gente, ou seja, evolutivamente são mais parecidos com a gente, porque sofrem, sentem dor, para utilizar invertebrados e também peixes, como é o caso do peixe-zebra. Só que a gente não usa o peixinho adulto, a gente usa as formas iniciais da vida dele, porque a gente vai estar causando menos sofrimento para ele nessa situação, certo? E a gente está no terceiro dia dos cientistas em quarentena, já a terceira visita que a gente recebe aqui na quarentena.
E as outras duas que a gente teve visitas estão lá disponíveis no nosso canal no YouTube, Lab Risco. Só você acessar lá, que as duas estão lá. Foram muito divertidas as duas conversas. E hoje a gente recebe a minha amiga e cientista quarentenada, fora do Brasil, Terezinha Souza. Terezinha, o espaço é seu. Você pode começar se apresentando, se você quiser, mas o papo é aberto. Sim, olá, gente, pessoas. Davi, tô entrando nessa vida agora de blogueirinha, junto com o Davi. Obrigada pelo convite. Então, como o Davi falou, meu nome é Terezinha, tô quarentenada aqui na Holanda. E a minha história com o Davi vem de muitos anos, décadas, até 13 anos já que a gente se conhece. Então, desde que eu entrei na graduação, entrei no laboratório de bioprospecção na Universidade Federal do Ceará. Então, o Davi foi meio que meu co-supervisor, então a gente vem de longa data. E foi ele que meio que me colocou no caminho de fazer boa ciência e ficar bem estimulada a fazer perguntas e conhecer coisas novas e ir além. E foi por isso que eu vim para a Holanda, eu digo até por causa dele, quando me perguntam por que foi que você veio para a Holanda? Aí eu disse, eu tinha esse amigo que veio para a Holanda, fez parte do doutorado dele e disse coisas maravilhosas da Holanda, então decidi dar os meus pulos também e vir para cá. Então, essa é a história mais ou menos curta de tudo que aconteceu. E eu vim para cá, para a Holanda, para fazer o meu doutorado e trabalhar com toxicogenômica. Eu trabalhei com toxicologia antes com o Davi, por muitos anos, na verdade. E foi mais a parte de toxicologia tradicional. Então, você tem aquela moléculazinha ou aquela substância e você pega um animal, ou no caso a gente trabalhava com rato ou camundongo. E a gente expunha esses animais a essas substâncias que a gente estava querendo testar. E teste de toxicidade aguda ou teste de toxicidade subcrônica e tudo mais. E aí, toxicologia, obviamente, foi uma coisa que eu escolhi fazer, só que no meu doutorado eu decidi ir para um caminho mais, como é que se pode dizer, mais amplo no sentido que a gente quer trabalhar com muitas moléculas ao mesmo tempo. Então, eu queria medir quais as mudanças na expressão gênica de compostos que causam numa célula ou no organismo. Então, eu vim parar no departamento de toxicogenômica aqui na Holanda e estou trabalhando desde então. No meu PhD eu trabalhei com coisas completamente diferentes, mas sempre com fígado. E agora no meu pós-doutorado eu estou trabalhando num projeto multinacional que tem uma colaboração entre parceiros acadêmicos e também parceiros da área farmacêutica. A gente trabalha com várias empresas gigantes, tipo a AstraZeneca, a gente trabalha também com a Roche. Então, a gente trabalha junto com essas diferentes indústrias para tentar mostrar o potencial dessas diferentes tecnologias. Porque uma coisa que a gente tem visto é que eles têm muita dificuldade de usar tecnologias ômicas, né? Então, as tecnologias ômicas estão aí há décadas, mas eles não sabem o que fazer com isso. Eles sabem que custa muito dinheiro, sabem que tem um grande potencial, mas não sabem como incorporar isso para melhorar a predição de toxicidade. E é isso que eu estou fazendo nos últimos 3 anos. Ótimo, Terezinha. Eu sabia que esse papo ia render muito, certo? Porque a sua riqueza de vivências, e mesmo sendo tão jovem, já tem uma trajetória com tanta vivência, a gente tem muita coisa para trazer aqui para os nossos amigos, para a nossa audiência, para os seguidores aí do Lab Risco. Você tem fã-clube, viu? A Alice Emanuel já falou. Terezinha perfeita! Iris, ó, coraçãozinhos nos olhos. Rafael também. O Cal tá um dos primeiros a entrarem na nossa live. Marília vibrou também com a presença da Terezinha. A nossa querida orientadora, que for orientadora nunca deixa de ser, né? Professora Ana também está presente na nossa live. E é para perguntar muito, viu, professora? Não tem limites para perguntas. E a Terezinha abordou várias coisas. Primeiro, para a nossa audiência. Toxicologia. Toxicologia é uma parte da ciência que ela é fundamental para poder a gente ter segurança dos medicamentos que chegam nas prateleiras para a gente comprar, de novos alimentos que chegam para poder a gente comer. Então, a toxicologia ela é a parte da ciência que vai garantir a segurança de quase tudo que a gente vai consumir. Desde o medicamento até o alimento, e ela é muito maior do que isso. Ela se expande para muitas outras áreas.
quando a Terezinha falou a toxicologia tradicional, é porque ainda se usa os ratinhos, os coelhos, que é o que se vem fazendo já há muitas décadas. Ou seja, se eu quero saber se um medicamento é seguro, ainda hoje, antes de testar no humano, é óbvio, eu vou testar primeiro nesses animaizinhos, nos roedores. Uhum. E o que a Terezinha foi fazer na Holanda, e que acabou ficando, ela vai falar mais disso depois, foi o que ela chamou de toxicogenômica, que é esse nome super bonito. Que ao invés dela utilizar os ratinhos, ela agora vai utilizar diretamente células, a maioria das vezes, e vai analisar se houve uma mudança lá nos genes, ou seja, no material genético. Ou seja, é uma coisa muito mais detalhada, vai dar muita informação. Só que, como ela falou, é muito novo. O mundo, inclusive as indústrias farmacêuticas, estão aprendendo ainda a lidar com essas informações. E a Terezinha está aí trabalhando para tentar ajudá-los a entender esse grande número de informações que a gente pode aprender com essa nova área da toxicologia. Agradeço a Terezinha por ela dizer que eu sou uma inspiração, mas, amiga, eu acho que tu tem muito mais para dar do que se inspirar em mim, viu? Segue teu caminho. Terezinha falou uma coisa muito interessante, que ela disse que o projeto que ela trabalha, ela lá na Universidade de Maastricht, como pós-doc, lá ela, como pós-doc, ela tem um contrato de pós-doc. Já tem quantos anos, Terezinha, que está com esse contrato? 3 anos. 3 anos, ela está... E lá é um pouco diferente da nossa forma de ser bolsista aqui no Brasil. Lá é como se fosse um contrato, ela é um contrato de trabalho, com vários direitos garantidos, é um pouco diferente da gente aqui. E a Terezinha comentou que ela tem parceria com grandes indústrias farmacêuticas. Uma delas é a AstraZeneca, que é uma gigante farmacêutica, e que eu vou comentar que a Terezinha foi premiada ano passado, foi há 2 anos atrás, ela ganhou um prêmio aí de jovem cientista pela AstraZeneca por conta do trabalho que ela desenvolveu. Eu queria que tu falasse como é que foi essa experiência de ser laureada lá fora, aí fora, né? Já que tá aí fora. Sim, no caso, foi parte do trabalho que eu tinha feito com toxicogenômica. E aí, uma das coisas que eu estava trabalhando era justamente nessa diferença, né? Porque existem vários modelos, a gente trabalha com modelos in vitro, que são células que são colocadas digamos, numa placa de cultura, e aí você mantém por vários dias e aí expõe a substância. Existe também os testes de toxicologia tradicional, então, por exemplo, testes que são conduzidos com os animais, e aí você tira um pedaço do fígado para fazer a toxicogenômica. E aí a grande pergunta é: esses modelos in vitro são comparáveis com os modelos in vivo? Porque realmente existe muita diferença, né? Você tem um órgão inteiro que está lá fazendo todas as atividades, tá? Tem todas as reações bioquímicas, até o formato tridimensional do órgão vai influenciar como que ele vai responder a um composto. Então, o que eu estava pesquisando era se havia um jeito de olhar, de uma forma geral, na expressão gênica de vários genes ao mesmo tempo, ao longo do tempo. Porque uma coisa que também é um grande problema é que se você fizer uma exposição em apenas digamos, um tempo, digamos, depois de 24 horas, qual vai ser a sua resposta a esse composto? É muito diferente de uma resposta depois de 48 horas, 72 horas, uma semana, digamos. Então, o que acontece na toxicogenômica é que você tem quantificações que são feitas em diferentes momentos do tempo. E aí você não pode olhar a cada momento separadamente. Uma ideia é que você tem que olhar o comportamento todo ao longo do tempo. Então, o que eu fiz foi desenvolver um método que usava todos esses momentos juntos. Então, a gente olha a dinâmica desses genes e como eles se comportam ao longo do tempo. Então, isso meio que ajuda na interpretação dos dados e também não naquele olhar pontual, né? Então, você tem uma ideia mais holística do que está acontecendo. E o que mais importante é que você vê a comparação dessa dinâmica in vitro e compara com a dinâmica em vivo, para ver se realmente existe alguma diferença. E uma das conclusões é que existem diferenças que, na verdade, as vias regulatórias, elas são afetadas similarmente. Mas a dinâmica de alguns genes é completamente diferente. E isso vai mostrar porque é que existem diferenças entre elas.
Então, o que aconteceu? Aí eu submeti esse trabalho para a Eurotox, que é uma das maiores congressos de toda a Europa. Então, reúne todos os toxicologistas da Europa para participar. E aí, o meu abstract foi selecionado para essa. É uma reunião muito pequena, então, eles convidam 6, 7 pessoas com áreas relevantes que eles acham que são de interesse para a área farmacêutica ou para as perguntas que eles estão tentando formular. E aí foi uma correria, sabe? Porque você tem um painel de juízes que vão meio que perguntando, e aí você é frenético, sabe? Por 2 horas eu tava lá em pé e eu não parei de falar por, tipo, 2 minutos, porque era sempre os juízes vindo e dando a. E eu realmente eu me diverti muito, porque foi uma troca de experiências, perguntas científicas, coisas que eu nem tinha pensado em aplicações que também poderiam ser utilizadas. E eu fiquei até surpresa no final. Ai, você, Terezinha. Ai, eu, tipo, ganhei o Miss Universo. Que ótimo. Mas é bacana, acho que traz pra gente também lições de, às vezes, não lidar um pouco com as expectativas, né? Às vezes você vai achando, levando um trabalho debaixo do braço pro congresso e diz, eu vou arrasar, esse ano o prêmio é meu. E não é assim que funciona, às vezes não é o melhor para acontecer para você. Mas, Terezinha, a gente tem uma audiência sempre muito jovem aqui nas nossas conversas, muito estudante que está ainda na graduação, ou então fazendo pós, e sempre há muito interesse e curiosidade sobre estudar fora. Eu sempre estou aconselhando estudantes não sei, eles ficam naquela dúvida, eu não sei se eu vou fazer só um sanduíche, não sei se eu tento fazer um doutorado todo fora, ou muitos hoje, por conta da crise que a gente vem passando já há alguns anos, cogitando e ir embora e fazer graduação de vez, sem depender de um vínculo com o Brasil, de uma bolsa de uma bolsa de doutorado brasileira. Aí eu queria que tu, por favor, que você relatasse um pouco da tua experiência, acho que dizendo assim, como que você chegou na Holanda, no sentido assim, seu inglês era bom, já sabia, se isso foi importante para você chegar com um bom nível de inglês, facilitou interagir. A sua base de formação também eu acho que é importante comentar, se isso foi importante para a sua trajetória lá fora. Comentar sobre os altos de estar fora, mas também sobre os pontos baixos de ter feito esse doutorado fora. Uhum. É uma boa pergunta. No caso, quando eu vim, eu já tinha um inglês bom, eu fiz vários anos de curso, mas mesmo assim eu ainda não me sentia segura, né? Porque eu tinha muita experiência em ler os artigos científicos, escrever artigos científicos, mas falar é sempre a última coisa que você faz quando você está aprendendo uma língua, né? Então, quando eu cheguei, eu era muito consciente acerca do meu inglês, né? Mas você tem que puxar e tudo mais. E depois de 2 semanas, você já tá falando fluentemente com todo mundo. Então, é uma coisa que vem naturalmente. Então, não precisa ficar com medo de realmente, na língua é erro e aprendizado. Você tem que estar disposto a dar uns errinhos de vez em quando, mas é besteira. Aqui todo mundo aceita. Os holandeses, eu gosto muito de dizer que eles são muito receptivos. Eles não lhe julgam de maneira alguma. Se seu inglês é mais ou menos não tão bom, eles não vão rir ou lhe julgar por causa disso. Então, eles aceitam muito se você estiver sempre disposto a aprender. Com relação a ter vindo para cá e a minha base de experiências, como eu disse, muito no meu background, né, a minha formação era de tradicional, toxicologia tradicional. Então, quando eu cheguei aqui, eu queria fazer toxicogenômica, eu ia precisar de muito gosto de informática, então foi um choque, né? Eu já sabia que eu teria que aprender alguma coisa de programação. Mas isso foi relativamente fácil, porque a primeira coisa que eles disseram, você vai ter que aprender programação, mas vai ser por conta e risco. Então, você tem que ir atrás. E uma das coisas que foi muito boa é que existem várias plataformas para você aprender. E também, obviamente, muito erro e tentativa, sabe? Tem alguns cursos que são oferecidos pelas universidades, então a universidade custeia, se você quiser fazer esses cursos. Então, essa parte de profissionalização, se você estiver disposto a aprender, obviamente, você tem todas as ferramentas, não só online, mas custeadas pelo departamento ou a universidade. Mas, obviamente, sempre fica aquela coisa, né? Porque tem pessoas aqui que estudam bioinformática, que têm graduações em bioinformática, que são coisas bem específicas. Então, tem gente que está programando especificamente desde o bacharelado.
Então, aí, às vezes eu ficava me comparando, sabe? Tipo, talvez meu código não seja tão limpo quanto uma pessoa que já fez bioinformática. Mas, de novo, é uma questão de experiência e estar disposto a aprender. E, de novo, todas as pessoas são muito receptivas. E, geralmente, cada grupo de pesquisa tem as suas ilhazinhas, né? Então, tem uma ilha de bioinformática que vão sentar juntos. Vamos comparar aqui os nossos códigos. O que é que a gente pode fazer para melhorar? Como é que que outras ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar tudo. Então, tudo isso é questão de aqui, esse fluxo de conhecimento entre diferentes pessoas. E qual foi em questão de altos e baixos, né? Então, definitivamente os altos foram essas vivências. Eu realmente completamente mudou a minha visão de ciência. Eu gostava muito já, mas aqui dá aquela curiosidade. Você vê pessoas, quando você vai para os congressos, fazendo cada coisa absurdamente impressionante de pesquisa, pesquisa de ponta mesmo, que você olha, meu Deus, isso é simplesmente impressionante como é que a gente chegou e as perguntas são realmente maravilhosas. Então, isso foi um dos altos que abriu meus horizontes de uma maneira que eu não esperava de jeito nenhum. Dos baixos, eu diria que é realmente a dificuldade, né, de estar longe da família, a diferença cultural também. Por exemplo, às vezes eu fico só olhando os memes brasileiros, né, e vejo as coisas da Xuxa, da Mara Maravilha, e eu morro de rir, mas os holandeses, eles não entendem, tá entendendo? Então, essa coisa de cultural, completamente cresceu em coisas completamente diferentes. Eu tava até rindo outro dia que eu mostrei pro meu namorado os programas de domingo à tarde, né? Com as mulheres vestidas Nossa. Ele ficou... Banheira do Gugu. Banheira do Exatamente. Gugu. Mostrei banheira do Gugu. Pra ele foi um choque, sabe? Eu não acredito que isso era uma coisa que passava na televisão domingo à tarde. Mas, enfim, é exatamente isso, esse choque cultural, mas, como eu disse, é só uma questão de você se adaptar mesmo e as pessoas são muito receptivas. No meu departamento, pelo menos, é bem multinacional, ele é bem diferente comparado com os outros departamentos. Eu acho que só 30% das pessoas no meu departamento são realmente holandesas. A gente tem pessoas de todos os países, Índia, China, Estados Unidos. Então é bem multicultural e as ideias, as trocas de ideias, vivências e como as pessoas trabalham é realmente absolutamente interessante. Mas Isso é muito legal. Só tenho coisas boas a dizer. Então, para as pessoas que estão pensando, os alunos de bacharelado, metam as caras. Existem vários websites que você pode procurar empregos. E mande cartas de motivação, peça cartas de motivação aos seus supervisores. Uma coisa que eles acharam muito impressionante quando eu cheguei aqui foi que eu já tinha artigos publicados. Que aqui não é comum um estudante de bacharelado e estudante de mestrado ter paper publicado. E quando eu cheguei aqui, eu já tinha 4, eu acho. E tudo isso eu só quero agradecer ao Davi e a professora Ana, que ficava em cima, você tem que escrever, você tem que escrever. E realmente aqui é um diferencial. Você tem um aluno relativamente novo, jovem, né? Jovem, que já tem paper, para eles é um diferencial enorme. Enfim, mas é isso. Eles gostam muito de pessoas com iniciativa, que estão dispostas a aprender. Então, meu conselho se você achar uma vaga que realmente conecte com o que você quer fazer, dê suas caras, mande carta de recomendação, submeta e venha que não tem nada melhor do que esse tipo de experiência. Ótimo, muito bom. Professora Ana perguntou se você aprendeu holandês. Aprendi. Eu fiz até a minha prova de residência aqui, né? Que para ser um residente permanente na União Europeia. E meu nível tá, tipo, A2, né? Digamos, intermediário. Mas eu não falo com ninguém. Sim. Falo com uma família no meu lugar. De vez em quando, aquele holandês, sabe? Mas Eu sei. tento. Tá indo devagar, mas tá indo. Mas realmente é uma língua que, como ela não tem uma raiz nada com a nossa língua, realmente reaprender a falar. É difícil falar os fonemas corretos. É uma língua. Eu lembro que eu também tive o prazer de estudar na Holanda, como a Terezinha falou, bem menos tempo do que ela. Mas quando eu voltei lá para fazer uma visita ao mesmo instituto, que eu cheguei procurando pelo o meu ex-supervisor, e eu cheguei na portaria, eu gostaria de falar com Ad. Sei que eu falei 3 vezes, eu tive que escrever num papel, porque ela não entendia a diferença entre Ad e
art. Não conseguia. Para eles é uma diferença, assim, muito grande. Aí por aí você tira como realmente holandês, alemão, eles que têm raízes, as mesmas raízes, né, linguísticas, é outro mundo para a gente. Mas não é impossível, é óbvio. É É, completamente possível de aprender. não é impossível. Terezinha, me chamou a atenção na tua fala uma coisa muito relevante, sabe? Você falou que é um diferencial o estudante brasileiro que chega lá para fazer um doutorado fora e eles se impressionam com um aluno de graduação ou de mestrado já tem um artigo publicado, dois, três, às vezes até mais, dependendo do grupo de pesquisa que aquele aluno está. E eu acho que muito disso é fruto do nosso programa de iniciação científica, que é uma coisa que basicamente, até onde eu sei, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem esse tipo de programa, de fomentar a formação científica logo na graduação. A gente pode até estender isso, porque já tem programas de iniciação científica para ensino médio no Brasil. Então, isso gera um material humano, realmente, muito preparado já muito cedo. Mas o que me vem um sentimento agora é que parece que o país prepara bem, mas depois ele solta os seus Hum, melhores cientistas preparadíssimos e entrega mundo afora porque muitas vezes parece não ser atrativo voltar para o Brasil para quem está fora. Aí me vem uma pergunta aqui. Tu não pensou em voltar? Não surgiu assim um interesse de voltar ou não? É melhor ficar fora do Brasil? Eu sei que se fosse em outro momento, até 2 anos atrás, essa resposta fosse mais difícil, mas agora realmente está bem na sim, cara, né? certamente. Mas eu queria que Ah, mesmo assim tu comentasse num outro cenário, sei lá, após pandemia daqui a uns anos. Tu cogita em voltar ou por que você não, não voltou ainda? sim, definitivamente. Não, porque o que aconteceu quando eu tava terminando meu PhD, eu me fiz essa pergunta, né? O que é que eu vou fazer? Vou voltar? Mas eu pensei, não é o momento. Eu acho que ainda passou pela minha cabeça. Talvez eu faça da Holanda né, meu lar pro resto da vida. E era essa a mentalidade que eu tinha quando eu comecei meu pós-doc, né? Mas à medida que vai passando o tempo, que eu vejo mais e mais é que eu quero voltar para o Brasil, nesse sentido de voltar para as minhas raízes culturais e tudo mais, ficar mais perto da minha família, mas também no sentido de dar um retorno, tá entendendo? Eu sei que nesse nosso projeto que a gente está trabalhando, a gente tem a oportunidade de fazer ótima ciência e ter esse fluxo de informação, mas ainda é uma realidade muito distante, porque eu penso que presença física, ela faria com que as experiências fossem muito mais engrandecedoras, até porque por causa de estudantes que, né, vão estar sempre Sim, perto, e você vai poder aconselhar, fazer esse tipo de interação. Então, realmente, agora o momento é não voltar para o Brasil agora, talvez depois das próximas eleições para presidente, mas, sim. enfim, a ideia é um dia voltar como uma pesquisadora, não necessariamente como professora. Não sei. Os caminhos estão abertos. Acho que agora o momento é de ter outras vivências, trabalhar talvez na iniciativa privada e voltar, abrir minha própria empresa de Sim. análise de dados. Não sei. Eu acho a possibilidade. Acho que a gente vai ter que. Vai mudar muito, né? Eu acho que a forma de trabalho vai mudar, não só a questão de ser teletrabalho, home office, mas eu acho que as condições e as formas de trabalho vão mudar muito. Eu acho que essa questão da gente passar o dia inteiro numa rotina de trabalho exaustiva dentro dos laboratórios, às vezes em condições ruins, eu acho que a gente vai acabar mudando, reduzindo as horas de laboratório, dando preferência a trabalhos mais virtuais, um melhor planejamento antes de ir para o laboratório, para não se ficar insalubre, mesmo nas melhores condições. Queridos, um pouquinho de paciência. Eu acho que caiu aqui a Terezinha, mas eu vou chamá-la novamente. Só um instante. Caiu do nada. É assim, é porque está uma sobrecarga
gigante de lives no Instagram, então é normal dar essa instabilidade do sistema. Pois é, eu acho que as condições de trabalho vão mudar muito, eu acho que a gente vai pensar a partir essa nova conjuntura mundial, que não vai voltar ao mundo a ser como era, acho que isso para mim está muito claro, a gente vai ter que pensar novas formas de trabalho, novas possibilidades de trabalho, de troca. Eu acho que isso é muito precioso, a gente pensar nisso, né? Eu e a Terezinha, Terezinha, quando eu comecei a pensar, acho que eu vou chamar a Terezinha, porque a gente tem muita coisa em comum. A gente viaja muitas vezes junto, tem umas ideias muito malucas, científica mesmo, e a gente tem feito muita coisa juntos. E também tem muita coisa no âmbito pessoal que a gente também pensa junto e gosta de conversar sobre isso. Eu lembro demais quando eu era ainda bolsista, lá no Ceará, em Fortaleza, no Bioprospec, a Terezinha também era bolsista, só que eu sou mais velho do que ela, não sei se eu estava no mestrado já. Aí a Terezinha saía todo dia, muito apressada do laboratório, umas 3h30, 4 horas da tarde, porque ela tinha um curso de astrologia, não era, Terezinha? Astrologia no Dragão do Mar. Gente, eu achava aquilo tão curioso que ela ia muito feliz fazer aquele curso de astrologia. E poucas aulas, na terceira aula, eu acho, ela já estava fazendo o nosso mapa astral. Todo dia ela fazia mapa astral. E eu nunca esqueço que a Terezinha fez o meu mapa astral e, e disse, nossa, Davi, como tu tem quadraturas no teu mapa astral? É quadratura que chama, né? Como tu tem muitas quadraturas. E o que é que isso significa, Terezinha? Que você vai ter muitas dificuldades na sua vida. Mas a coisa boa é que sua força de caráter vai ser muito grande. Aí eu, para consolar, né? Sei que a gente passou bem um mês pegando a data de aniversário de todo mundo e fazendo mapa astral de todos. E muita coisa eu gravei. Essas experiências, elas deixam marcas da gente. Impressionante como isso tem força, né? Desde então, eu pensei, Terezinha, a gente inaugurar uma nova associação científica. Associação dos Cientistas Holísticos. Porque eu e a Terezinha, a gente vai dar astrologia ao tarô, viu, gente? A Terezinha já veio algumas vezes aqui para nossa casa se hospedar. E a gente sempre joga um tarozinho, a gente obedece o calendário lunar, a gente faz ritual da lua, a gente é bem holístico, né? E, Terezinha, como é que é essa tua relação de ser cientista, que a gente sabe que tem uma série de dogmas dentro da ciência, que é uma dificuldade muito grande de lidar na ciência com o sobrenatural, com coisas que a gente não consegue explicar ainda. Como é que tu tenta conciliar isso na tua cabeça, né? Como é que vai ser meu ano? Davi joga o tarô para mim e depois eu vou fazer predições de bioinformática sobre a toxicidade de um composto com base em dados científicos já publicados. Ai, meu Deus, eu nem lembrava de menina, sei não. Mas, realmente na minha cabeça, às vezes tem essa, sabe, essa briga entre os dois. Mas não é comprovadamente, não é método científico, tá ligado? E eu até larguei um pouco da astrologia, sabe? Mas de vez em quando tem aquela curiosidade. Qual será Duvidazinha? o que tá acontecendo na minha vida? Porque tudo tá dando errado agora, ou então tem um problema que tá acontecendo, ou então minha cabeça tá meio difusa. Qual é o trânsito astrológico que tá acontecendo? Será Marte? Marte retrógrado? Essas perguntas, sabe? Mas eu acho que é uma questão Sim. mais de personalidade, de querer ter controle sobre as coisas, tentar entender ou explicar. Ter uma explicação sobre aquilo que está acontecendo naquele momento. Eu tenho muito disso, de pensar demais e pensar que todas as coisas têm que haver uma explicação, nem que seja astrológica, ou que os astros estão, né? E a questão é que, no caso, eu ainda acredito muito, por exemplo, nos ciclos lunares. Realmente não tem como, eu ciclo muito com e tudo mais. Eu noto que quando a lua cheia tá chegando e eu fico muito mais inquieta e meus sonhos começam a ter muitos pesadelos. E é batata, é sempre lua cheia. Aí gente, eu não sei se é porque já ficou meio que ingrained na cabeça, né? Que tá chegando a lua cheia, vou ter pesadelo, vou ficar mais inquieta. Mas é uma coisa que realmente eu acredito que
A vida não é só isso, não é coisa só que você pode medir ou que você pode ver. Existe Sim, física quântica, coisa que a gente não pode simplesmente explicar ainda, e a gente simplesmente tem que meio que usar todas essas coisas, todos esses elementos, nem que seja para dar uma ideia de controle, ou talvez ajudar a gente a meio que navegar, né, por esses caos da vida e tudo mais. Então eu acho que esse é exatamente. como eu coloco as duas coisas juntas, me ajuda a entender as coisas e meio que ficar mais calma ao longo dos dias. Mas o rigor do método É, científico, eles realmente não passam. lembrando que hoje tem super lua em Libra. Hoje é super lua. Eu já dormi super mal. De ontem para hoje, eu disse lua cheia. Dormi mal pra caramba. E eu já falei, eu tive reunião desde cedo até agora há pouco. E todo mundo que eu falei, todo mundo dormiu mal, tá agitado. Lua cheia. Lua cheia é batata, fica todo mundo mais agitado. Eu acredito, né? Se você pensar que nós somos corpos hídricos, se você pensar como que tem influência do campo gravitacional da Lua sobre uma maré, como é que não vai ter sobre um corpo hídrico desse tamanho, né? Então, Exatamente. eu acho que, ó, Léo está dizendo, também Dormir. dormi mal. Professora Ana, lua cor-de-rosa. Ai, vai ser muito lindo. Eu já vou olhar aqui na minha varanda, apreciar no meu isolamento essa super lua. E mais falando nisso, Terezinha, e entrou no meu vocabulário retorno de Saturno por causa de você. Porque eu lembro que eu acho que eu estava perto do meu retorno de Saturno quando você introduziu a astrologia na minha vida. era Ai, 27, meu Deus. viu? Espera aí quando chegar no 54 tem de novo. 54, né? É, tô caminhando aí, espero chegar lá. Terezinha, me veio um questionamento agora, a gente falando que realmente na ciência é óbvio, a gente trabalha com números, com dados, com reprodução científica, que é a base da ciência, mas de fato tem muita coisa que a gente não consegue entender ainda, e que se a gente voltasse no tempo, há um século atrás, há coisas que para a gente são obviedades hoje, mas que eram inconcebíveis mesmo para os cientistas que estavam há muito tempo atrás. E hoje, vírus, para muita gente, hoje, dentro dessa pandemia que a gente está vivendo, o vírus, muita gente não acredita, muita gente mesmo não acredita que existe, entendeu? Que é ficção, que a gente tem escutado os maiores absurdos, né? E acho que isso demonstra, no caso, é um desconhecimento mesmo, certo? E que mais estudo e divulgação científica precisa ser feito também para poder a gente ter um maior esclarecimento da população. Eu acho que não tinha como a gente fugir desse assunto, né? Uhum. Como é que, quando começou, se tu lembra, mais ou menos, quando começou a quarentena aí na Holanda, e como é que tu percebeu a movimentação do governo holandês em relação à educação, em relação a indicar o isolamento, se o governo está deixando o isolamento vertical ou horizontal? Como é que foi essa atitude do governo perante a Covid? Na verdade, foi tudo muito de repente, sabe? Porque por muitas semanas ficaram falando, até mês passado eles falaram, a gente tem que ficar tranquilo, nada vai acontecer por enquanto, a gente não tem muitos casos, podem ficar relaxados. E a gente teve muitas discussões até no departamento, sabe? E os holandeses, eles são muito, eu não diria resignados, mas talvez pragmáticos. Então, eles lidam com o problema quando o problema chega. Eles não são de ansiar. Quando, uma coisa vai acontecer, pode ser que isso aconteça. Eles não, é uma coisa que não existe para eles, sabe? Então, eles só lidam quando o problema realmente está Uhum, acontecendo. Então, foi isso que aconteceu. Então, eles, não vamos nos preocupar agora, a gente está vendo o que está acontecendo, mas não vamos nos preocupar. E a gente tinha diferentes divergências no nosso departamento, né? A gente sendo um departamento multicultural, por exemplo, tinha essa nossa colega chinesa, a primeira coisa que ela disse, essa gripe não é uma gripe comum. Se os chineses estão fazendo tudo isso, criando os hospitais, é porque não é uma gripe comum. E aí tinha as sim. pessoas mais, tinha um espanhol até disse, não é nada que a gente deva se preocupar muito. Aí tem uma italiana também, e a italiana, quando ela viu o número de casos aumentando especificamente na região dela, ela também falou, não é uma gripe comum. Então, quando aconteceu, quando começou não diria uma explosão de casos, mas quando os casos começaram a aumentar aqui na Holanda, eles decidiram simplesmente fechar tudo. Olha, nós vamos fechar, a universidade Uhum. vai fechar,
só vão ficar vindo pessoas que precisam realmente trabalhar no laboratório, então se preparem para trabalhar em casa. E aí foi uma correria total, né? A gente, como é que faz a educação à distância? Não estamos preparados. E o mais engraçado é que acho que o sistema de tecnologia, né, pelo menos os departamentos de tecnologia da universidade, eles estão extremamente. Eles trabalharam muito esse ano, porque também no começo do ano o sistema foi todo hackeado e eles tiveram até que pagar Aham. um resgate, porque os hackers da Rússia aparentemente pegaram os dados e não queriam soltar, e aí a universidade teve que pagar 200 mil euros para esses hackers para. Uau. Enfim, foi uma comédia e a gente pensou Nossa, que esse ano vai ser mais tranquilo, mas aí logo depois veio essa coisa do Covid e aí todo mundo tem que trabalhar de casa e aí eles tiveram que colocar a mão na cabeça e descobrir como é que iam fazer a educação à distância, né? Uma coisa que é muito, que eu diria que é melhor aqui na universidade é que não tem muito contato com os alunos. Não é como aí no Brasil, que a gente tinha aula, aham. no meu primeiro semestre, eu tinha aula de 8 da manhã até 6 da noite no meu primeiro semestre. Aqui, se eles têm duas horas de contato com o professor por semana é muito, porque a maioria das coisas que eles fazem é tipo estudar em casa. Eles dão os capítulos É, eles vão para casa e estudam, têm o contato com os tutores, que aqui eles usam um método de estudo que é problem-based learning, que é aprendizado baseado no problema. E aí problema. só tem um contato de 4 horas. Então, o total de contato que ele tem com as pessoas por semana, os estudantes em geral, é 6 horas. Então, nesse caso, é relativamente fácil de você fazer, né, as horas, não precisa gastar muitas horas, mas fazer estabelecer como fazer a logística, que tipo de plataformas utilizar, foi bem complicado. Mas a questão é que tudo foi muito de repente, pareceu tudo muito, sabe, vamos fechar tudo agora. Tanto que também teve muita gente que precisava ainda fazer experimentos e praticamente tiveram que jogar tudo no lixo. Tá dizendo, ainda Sim. tinham 2 semanas de experimentos. Não pode mais. Você está proibido de entrar na universidade. Nossa. E é isso. Meu projeto também está parado. A gente tinha planejado fazer vários sequenciamentos que tem um deadline do projeto agora para o final do mês e simplesmente não vamos Aham. poder ficar porque laboratórios fechados, ninguém entra, ninguém sai. Então, realmente. E eu tive casos de vários colegas também. Tinha uma amiga minha que ela estava trabalhando com pacientes com estudos intervencionais, ou seja, tinha que sentar com a pessoa que está participando do estudo, tirar amostras e tudo mais. E no caso, ela perdeu 20 amostras, que para ela são extremamente valiosas, mas no caso é proibido encontrar outras pessoas. Então, realmente teve Sim. um problema muito grande para todo tipo de gente que trabalha aqui. Eu não tive tanto problema, porque tudo que eu faço é no computador, tenho reuniões todo Aham. dia com orientadores ou com pessoas do projeto. Mas quem está trabalhando em laboratório ou trabalhando com pacientes realmente vai sofrer muito, digamos, a longo prazo, com defesa de tese e prazos, porque está tudo Sim, muito sim. parado. Mas, enfim, como eu disse, E também tem isso, que eles são aham. muito pragmáticos, né? O primeiro-ministro, ele está sempre dando entrevistas toda semana para dizer o que é está acontecendo. Eles são muito transparentes, colocam os números atualizados todos os dias do número de casos, número de pessoas que morreram. Então, nesse caso, é bem transparente. E eles dão liberdade às pessoas. Eles não fazem que nem na Espanha, por exemplo, que eles não deixam ninguém sair na rua e você vai ser preso se você Sim. não tiver motivo para sair. Não, aqui, como a sociedade no todo, eles são muito da liberdade individual. Eles lhe dão um Uhum. conselho e, a partir disso, você tem que fazer a escolha de proteger você mesmo e as outras pessoas da comunidade. Mas o caso é que acontece que realmente as pessoas estão sendo coniventes com a quarentena. Você não vê muitas pessoas na rua sem motivo. Você vê Sim. elas no supermercado, Ótimo. coisas essenciais. Tem aquelas pessoas de vez em quando que ainda fazem os grupos, estudantes Sim. que saem, vão fazer festa. Mas é porque o clima tá muito bom. O clima agora tá tipo 20 graus, então tá todo mundo louco, né? Eu quero sol depois do Aham. não aguento mais ficar preso dentro de casa. Aí realmente é só o timing que foi bem difícil mesmo de manter as pessoas em casa, mas as pessoas estão sendo educadas e consideradas. Isso. E a Holanda é um país muito pequeno, a população holandesa é pequena também, então, proporcionalmente, o número de casos é alto e o número de mortes também. Então, eu acredito que eles estejam tentando realmente lidar de uma forma muito séria, como tudo que eles fazem lá na Holanda, mas realmente eles respeitam muito a liberdade individual. É uma coisa que é
assim, latente para quem mora um tempo na Holanda, o quanto para eles é precioso essa possibilidade de sair a hora que você quiser. Então, eles apelam muito mais para o sentido de coletividade que as pessoas desenvolvem aí também, por ser um país pequeno, já passou por muitas guerras, muitos problemas, eles têm esse sentimento de comunidade muito forte também. Uhum. Então, eu acho que essa é uma diferença razoável. Chegaram uns comentários aqui, eu achei um comentário bem interessante. A Raquel comentou que sobre a Lua, nos meus estudos fisiológicos, já encontrei alguns artigos que relacionam as fases da Lua às diferenças nos fotoperíodos. E isso afeta diretamente o ciclo circadiano e o sono. Tá vendo, Terezinha? Ó, Tem explicação aí, científica. chega, a gente não tá completamente maluco, não. Vai chegar ainda. A gente pode um dia inaugurar uma nova universidade, Universidade Holística. Já deve ter, com certeza. A gente tá indo, pessoal, vai voltar. Deixa eu ver. Gente, podem colocar perguntas também para a gente dinamizar mais a nossa conversa, porque realmente conversa é que não falta. Terezinha, eu tenho estimulado muito as pessoas que eu converso, nas minhas redes sociais, os estudantes que eu oriento, a manterem uma rotina. Não vou agir como se eu não tivesse em quarentena, em isolamento. Eu todo dia ciclava, todo dia eu ia à praia. Não, não é isso. É criar uma rotina adequada à situação de isolamento. Tomar banho de manhã, se você tinha esse hábito, toma um banho, se prepara como se fosse sair para o trabalho. Se for preciso, bota até um perfuminho para sentir que estou saindo para o trabalho, que eu tenho esse hábito. Faz uma atividade física. Ou seja, eu dou um conselho de tentar manter uma rotina. Porque senão você começa a achar que é férias e até das férias a gente fica entediado. Tem horas que a gente quer que as férias acabem e a gente quer voltar para casa para a nossa rotina. Qual a rotina da Terezinha na quarentena? Ai, minha rotina tá. Mas assim, justamente o que eu tento fazer é acordar todos os dias no mesmo horário que eu acordava quando ia trabalhar. E no começo eu tava tão. Eu vou manter a minha rotina. Então eu acordava na mesma hora, tomava café. Eu até me maquiava, porque eu me maquio pra ir pro trabalho. Sabe? Botava meu delineador, botava meu batonzinho, me vestia como se fosse pra sair. Mas aí depois de um tempo começou a ficar estranho de estar trabalhando em casa. E aí eu simplesmente só colocava uma roupa pra ficar confortável. Mas uma coisa que eu sempre faço é tá na mesma hora, coloco uma roupa diferente do pijama, porque se eu ficar de pijama, então realmente não dá aquela sensação de agora eu vou trabalhar por, digamos, 4 horas. Sim. E aí, tomo meu café, sento na minha cadeira com o meu laptop e leio os e-mails, trabalho, tenho que fazer. Eu não vou mentir, eu não trabalho 8 horas por dia. Realmente é Sim. extremamente complicado de você ficar sentada na cadeira. Porque é uma coisa que a rotina do trabalho é diferente, porque você tem uns intervalos que você vai e conversa com as pessoas na máquina de café. Tem uns intervalos que você sai para conversar com outras pessoas nos offices, digamos, por 10 minutos. E isso ajuda você a manter meio que uma atividade mental, não só focada naquilo. Então, se você está sentado numa cadeira 8 horas por dia, no meu caso, meu trabalho é só sentar no computador e fazer análise por 8 horas. Poderia fazer isso? Poderia, mas sem a dinâmica, realmente o trabalho mental fica mais difícil. Eu tento fazer yoga, que é o meu tipo de exercício, né? Porque uma coisa que a Estúdio de Yoga fez foi disponibilizar aulas também online. Então, se você tiver... se você for parte da academia, então ele também dão para você assistir os vídeos. E eu tentei fazer isso por algumas semanas. Também as primeiras 2 semanas funcionou, mas agora não funciona mais. E é isso. De vez em quando eu acompanho, inclusive, o Carlos. Oi, Carlos, porque é a minha salvação também, a parte de meditar, de realmente tentar acalmar a mente, porque é isso que tá ficando um pouco mais difícil na questão da quarentena. E é isso. Então, a cozinhar todas as noites para ajudar, né? É meio que terapêutico essa parte de fazer coisas diferentes, cozinhar, arrumar a casa. Minha casa nunca esteve tão organizada quanto antes. Definitivamente, não tem mais nada fora do lugar. Enfim. Tenho ouvido vários relatos de as panelas nunca estiveram brilhando tanto, nunca a casa esteve tão limpa. Todas as roupas estão limpas, passadas, não tem como.
E deixa eu ver o que mais. E aí, na rotina agora, uma coisa que eu tô fazendo é lendo, definitivamente lendo muito mais. E tentando não jogar videogame, eu fazia muito isso, passava horas jogando videogame, mas realmente pesa na sua cabeça de aquela sensação de você não tá avançando ou evoluindo, fazendo uma coisa nova. Então, Aham. aí eu aprendi a tricotar, tô fazendo Que eu gosto ótimo. minha amiga tá grávida e eu tô fazendo tipo um lençolzinho de tricô, de algodão. Vai levar Sim, sim. anos pra fazer, meses, certamente, porque eu peguei uma linha muito Pelo menos simples. 9 meses, né? Para poder, quando o bebê nascer. Não, e o pior é que ele já tava metade da gravidez. Ou seja, eu só tenho, Ah, digamos, então corre. Corre. Produção em larga escala aí. Para esse bebê nascer, a mantinha já tá, já tá já tô pronta pronta. já. Aí é E isso, a mas assim, paixão pelas plantas e pelos gatos não ai, entra nessa rotina? são que lindas e maravilhosas. Eu comprei plantas, não segui o que de achar no. Infelizmente, não acho plantas no lixo aqui. Mas, enfim, comprei plantas novas. E aí tô lendo livros de como manter as plantas e tô até experimentando, né? Tipo, cortando os ápices e colocando na água para criar raízes novas e Sim, tentar expandir as plantas que eu tenho baseadas nas que eu já tenho. Isso tem sido muito terapêutico também, de ser um hobby e você ver aquela coisa. Eu tenho muito disso de eu preciso ver as coisas se movendo, evoluindo ou crescendo, para me dar aquela ideia de que as coisas estão andando. Então, isso de ver as plantas, tá dizendo, crescendo, mesmo que pareça que a minha vida tá parada por causa da quarentena, mas as plantas estão crescendo, então dá aquela sensação de que nem tudo é de desespero ou está perdido. Então as coisas simplesmente estão sim, acontecendo sim. quando você não tá entendendo? É só um período digamos, de um crescimento mais reduzido, mas está crescendo. Então é isso. Eu acho que na verdade a gente está, se a gente for falar em crescimento, eu acho que esse momento a gente está crescendo internamente, sabe? Eu acho que mesmo quem não parou um minuto para pensar, para fazer uma autorreflexão, deve ter se deparado com algum monstrinho nessa quarentena. Um monstrinho que mora aqui dentro, né? Que eu acho que pode realmente trazer o início de uma reflexão, de perguntas. Por que que chegamos nesse ponto? Como está a nossa relação com o planeta, com as pessoas que a gente vive, conosco, para começar? Essa generosidade, essa atenção, né? Sobre o que a gente está lendo, sobre o que a gente está comendo. Eu acho que muita gente que estava adiando muitos planos agora está colocando em prática, porque Uhum, está com tempo e vê que a vida segue sem você estar precisando estar atolado de trabalho e coisas para fazer de manhã cedo até à noite. Ou seja, a gente pode levar uma vida com menos coisas e estar mais presente em cada coisa por vez. Como você falou, eu vou ler um livro sobre cuidar de plantas, eu vou cortar os ápices e eu quero ver essa planta crescer devagar. Para muitos mestres, isso é meditação. uhum, Você está concentrado, está focado naquilo dali. Isso é muito saudável. Quando a gente está, talvez, na nossa vida, esse cotidiano que a gente leva, né, mais agitado, a gente não mal sequer se permite, né, vivenciar toda a beleza dos nossos sentidos, todas as possibilidades. Gotas de sabedoria. Terezinha, tu tem uma audiência grande em Fortaleza, tô dizendo que tem muita gente assistindo lá em Fortaleza. é todos os meus tios, tia Celina, tia Helena, tia Cristina, menino. Olá. Ó, Léo tá dizendo, ó, Léo também, Leonardo, dando gotas de sabedoria. Eu acho que a cara dos heróis pode mudar depois dessa pandemia. Ah, eu acho que é certamente isso também. Eu li outro dia que existem muitas coisas ruins que acontecem, mas obviamente as coisas boas que estão acontecendo, que eu vejo muito no Twitter, pelo menos, nas coisas que estão acontecendo, é essa mudança, né? Que as pessoas estão vendo que realmente Sim. ciência é necessária, que vacinas são necessárias, coisas que são obviedades por um tempo, já por um tempo, mas que as pessoas parecem que esqueceram. Eu acho que ficaram tão acomodadas com os confortos do dia a dia que simplesmente esqueceram quem é que tá lá lutando por você, né? Então, eu acho que uma coisa boa que vai ficar dessa pandemia, espero, é que as pessoas aprendam e que fique na cabeça delas para sempre que ciência é necessário, que é, é o que move a gente, é o que mantém a gente vivo. Então, é isso que eu espero que a gente saia da pandemia. É E é isso. verdade. Não vai ser só Terezinha, isso.
Oi? Não, e como a tia Célia disse, uma Repete. visão mais comunitária e coletiva. Realmente isso seria o sonho, né? É, exatamente, mas a gente não pode se enganar, que realmente a mudança ela parte de cada um. É meio clichê falar isso, mas se não ocorre uma mudança da paisagem interna, do cenário interno, essa mudança externa ela não vai acontecer. Porque nós é que construímos nessa visão comunitária, essa ação comunitária. Uhum. Então, que essa quarentena sirva para isso, né? E que a gente realmente saia, nem que seja um pouquinho, né, dos nossos velhos padrões. Terezinha, tu indica alguma coisa, algum canal, alguma música, algum hobby, algum livro para se alguém quiser aproveitar esses dias de isolamento para seguir? Vixe, minha vida agora são livros, né? O último livro que eu li, que para biólogos, eu recomendaria As 10 Maiores Invenções da Evolução. Eu esqueci completamente o Ah, autor, mas eu sei que o autor, ele é um professor de bioquímica da Universidade de Cambridge, ou Oxford, não tenho... Mas é um livro maravilhoso que eu recomendo para todos os biólogos, farmacêuticos, pessoas que estão começando sim, agora, porque ele dá também várias ideias e meio que background de como os experimentos foram feitos. E você vê o que realmente a gente está ficando no standing on the shoulders of giants, né? Que é o que eles né? falam, que nos apoiamos nos ombros de gigantes que vieram antes da gente. E é muito importante a gente não esquecer de onde a gente veio, como os experimentos eram Exatamente. feitos, e até para ajudar a gente a ir além, né? Eu tô lendo esse livro agora, que é. Eu tô na minha fase feminista também, né? Que é a face não. Eu não sei como é que seria traduzido para português, mas é tipo The Womanly Face of War, que é a história de várias mulheres durante a Segunda Guerra Mundial. Essa autora, Sim, ela só entrevistou mulheres para entender o ponto de vista delas e o que elas passaram, porque a guerra é sempre contada do ponto de vista dos homens e dos vencedores, mas sim. nunca do ponto de vista das mulheres, do que elas passaram e de como foram as experiências dela. Então, eu tô lendo esse livro agora. É bem pesado, mas coloca tudo em perspectiva e que sofrimento passa e que tudo na vida é passageiro. Então, eu acho que é uma lição que fica também. Ótimo. O que você diria para a gente fechar para as mulheres cientistas? Vão em frente. Eu Se diria desse que um recado para uma mulher cientista, uma jovem mulher cientista, que deseja ser cientista. às vezes é difícil, às vezes é frustrante. Muitas pessoas não vão dar ouvidos ao que você tem a dizer, porque, eu não sei, por motivos de talvez não seja extremamente importante ou talvez não queiram me dar a voz, mas o que eu digo é que use a sua voz, que se for necessário, grite, que você seja conhecido pelaquela mulher que seja, é, não diria zangada, mas uma mulher que coloca o pé e diga: esse é o caminho e essa é a minha opinião. E não deixe outras pessoas dizerem: esse não é o caminho para você. Eu acho que isso é o mais importante. Eu lidei com alguns momentos em que isso aconteceu e foi frustrante, mas você tem que seguir em frente e fazer o que você acha que é certo, porque se você acha que isso é certo, então é o certo naquele momento para você. E é isso. Ótimo, a gente fechou lindamente a nossa live, as palavras célebres da nossa amiga querida Terezinha. E passou voando uma hora, gente, passou voando muito rápido. E mais uma vez foi muito gostoso. Eu queria agradecer demais a presença de todos que passaram, os que ficaram do começo ao final, aqueles que só puderam passar. Muito, muito grato pela presença de vocês. Vocês enriquecem muito esse diálogo. Às vezes a gente consegue colocar mais perguntas, às vezes a gente não consegue, mas a gente vai tentando trazer vocês sempre para junto dessa conversa. Foi muito, muito bom. Terezinha, eu deixo contigo agora para tu encerrar a nossa live. Só lembrando, próxima live, terça-feira que vem às 16 horas. Terezinha que vai encerrar. Ixi, só quero agradecer, Davi, o Davi me convidou, gente, eu não sei sobre o que eu vou falar por uma hora, mas Davi, como sempre, parece aqueles hosts de televisão que faz você, né? Aquele tipo Jô Soares, Soares por uma hora. Só quero dizer que foi um prazer, foi extremamente divertido a gente tipo, falar por todos esses diferentes assuntos. E é isso. Fiquem em casa,
e estejam seguros. E vamos passar por tudo isso, vai dar tudo certo. Vai sim. Tchau, minha amiga querida. Gratidão. Fica na Um luz. Um beijo abraço para vocês todos. Beijo grande. Tchau, pra tchau. você também. Beijo. Tchau.